O que é um talento? Quando vamos ao dicionário, vemos que trata-se de uma aptidão natural ou adquirida, engenho, disposição e também habilidade. O fato é que descobrir nossos talentos ajuda a gente a contribuir de forma mais efetiva em qualquer ambiente em que estivermos. Assim tem sido com a Pamela e a Joana. Elas são do Peru e trabalham aqui no Brasil, utilizando os talentos que Deus deu para abençoar o trabalho, a igreja e todos os lugares, utilizando esse talento como um verdadeiro ministério. Meninas, obrigada por estarem aqui. Eu queria logo perguntar para cada uma de vocês qual é o talento que vocês acham que tem, que bate forte assim no coração. Bom, me encanta poder pregar, mas quando você falava, eu pensava em que todo talento também se desenvolve. Uno tem que ter esse preparo. Então, eu gosto muito de pregar. E eu lembro minha primeira pregação, como está agora e como Deus pode te utilizar. Então, acredito que acompanhar as pessoas através da pregação, através das visitas, para mim é algo incrível. Muito bom. E você, Pamela? Ela tem o talento da palavra, eu acho que tem o talento... Não acho. Eu acredito que tem o talento de desenhar, o talento das artes. Quando eu era criança, eu comecei a desenvolver isso desde muito pequenininha. Minha mãe me falava que eu desenhava nas paredes. Eu ia desenhava nas paredes, desenhava em quantas folhas eu achava. Eu gostava muito disso. Isso me fazia muito feliz e ainda me faz muito feliz. E fico muito grata a Deus por Ele ter me dado esse dom, esse talento, para contribuir com a igreja, que eu amo ver todas as coisas lindas, tudo que as mãos podem fazer. A Bíblia fala da importância de usar os talentos na parábola de Mateus, capítulo 25. Ali é descrito a ação de uns que multiplicaram o que receberam, diferente de um outro, que guardou o que tinha, com medo do administrador da obra. Nesse sentido, é fundamental praticar o que mais sabemos fazer e honrar aquele que nos concedeu tudo isso. Que puedas acompanhar-te através da transmissão. Eu acho que cada um dos nossos talentos, eles têm que ser desenvolvidos diariamente para você se tornar o melhor cada dia, que é o que Jesus quer da gente, se tornar cada dia melhor. Quanto mais você se prepara, quanto mais você se ouve, quanto mais você repara as necessidades, você também pode ter essa missão de que a gente não está aqui à toa, senão está aqui para levar pessoas para Jesus. Executar nossos talentos para ajudar no desenvolvimento das atividades da nossa igreja, por exemplo, faz com que nos sintamos mais úteis, ao passo que obedecemos ao chamado que o próprio Jesus faz no capítulo 9, versículo 37 e 38 de Mateus, onde ele fala que a seara é grande, mas poucos são os operários, e nos convida a pedir ao Pai que envie mais operários. O assunto dos talentos é tão essencial para a nossa vida como um todo, que é importante que a gente busque se aprofundar nesse tema para poder servir cada vez melhor a Deus e ao nosso próximo. E é por isso que eu vou conversar sobre esse assunto hoje com o autor desse livro, Meu Talento, Meu Ministério, que é o pastor Jair Miranda, ele que é o departamental do MIPS, que é o Ministério Pessoal e Escola Sabatina, aqui na Associação Paulista Central, na APAC. Pastor, muito obrigado por aceitar essa entrevista com a gente, para a gente conversar sobre esse tema que é tão bacana. Então eu queria começar perguntando qual foi a motivação para escrever sobre esse assunto que certamente impacta na vida de muita gente. Hoje a gente encontra poucas possibilidades das pessoas quando se batizam de se engajar na missão na igreja. Geralmente dar estudo bíblico, ser uma dupla missionária, ser um líder de classe bíblica, um líder de pequeno grupo. Geralmente, de cada 10 pessoas, nem 10 participam. A gente encontra praticamente 90% de pessoas que estão na inércia. Enquanto que o Senhor tem um papel para todos. Paulo diz que todos têm uma função no corpo de Cristo. E Ellen White, no livro Beneficência Social, ela diz na página 109 que aqueles que não foram chamados para trabalhar no ministério evangélico, pagos pela igreja, devem ser animados a trabalhar para o Mestre segundo suas diferentes habilidades. Então, pensando nisso, um movimento tem que acontecer e Deus tem esse movimento. E ele acontece quando a gente se conscientiza de que somos chamados para realizar uma atividade dentro e fora da igreja, para cuidar de pessoas, assim como o próprio Cristo fez. Mas o papel da direção da igreja em incentivar é fundamental. Existem poucos sermões, poucos treinamentos sobre essa estrutura tão fantástica que é o poder de Deus, que são os talentos, os dons específicos. Então, o que é que a gente precisa de fato fazer?
abrir oportunidades. Então é importante que se tenha toda essa promoção nas nossas igrejas para que as pessoas possam serem abraçadas com aquilo que Deus entregou para cada um, porque cada pessoa tem uma obra específica a realizar no corpo de Cristo. André entendeu que possui habilidades que Deus concedeu para ele e por isso tem usado seus talentos como ministério na comunidade que pertence. Hoje eu tenho alguns talentos que eu consigo executar na obra de Deus. Hoje eu atuo no Clube de Desbravadores como diretor, sou também ancião da igreja e também atuo como professor da Escola Sabatina no ministério também da igreja. Ao aceitar o chamado para atuar nessas 3 áreas, André percebe o quanto pode dar bons frutos enquanto se dedica ao seu ministério além das portas da igreja. Eu creio que os talentos que Deus me deu, o objetivo dele principal é servir. E eu vejo isso no exemplo que nós temos na Bíblia, que foi o ministério de Jesus aqui nessa terra. No meu serviço, eu utilizo esses talentos e ali eu trabalho, por exemplo, com um pastor de outra denominação, eu trabalho com um jovem que está conhecendo a mensagem. Por quê? Porque todos os dias nós conversamos ali no momento do almoço, num momento mais de descontração, nós conseguimos conversar entre nós sobre fatos da Bíblia, sobre personagens. O trabalho é apenas uma extensão da minha missão, que é desenvolvida dentro da comunidade de fé. Eu vou para a igreja, mas eu vou agora para a extensão da igreja, que é o meu trabalho. Eu posso tornar o meu trabalho uma plataforma de missão, como fez assim Paulo. Paulo fazia tendas e Paulo encontrava lá em Corinto, quando fazia tendas, uma classe de pessoas que de outra forma não conseguiria encontrar. E os apelos de Paulo eram tão fortes fazendo tendas como também pregando na sinagoga. Então hoje podemos ter um movimento de salvação nos diversos ramos de trabalho, seja no comércio, na indústria, nos serviços. Então todos são desafiados, aonde estiverem, fazer a missão acontecer. No livro Meu Talento, Meu Ministério, o pastor Jair comenta sobre as inúmeras possibilidades que cada pessoa tem em usar sua vocação profissional para atender às necessidades de outras pessoas de formas diferenciadas. Saúde, educação, economia, ciência e tecnologia, governo, comunicação, agricultura, além de dicas para pessoas que trabalham nas áreas sociais, como pescador, porteiro, pedreiro, diarista. Todos nós podemos atuar em nossos ministérios enquanto desempenhamos nossas tarefas profissionais. O importante mesmo é ser uma bênção onde a gente estiver. Pessoas trafegam em domínios diferentes. Então Deus entrega talentos diferentes para que as pessoas conquistem pessoas também diferentes. Existem pessoas que só vão ser salvas se houver uma ação ministerial em uma dessas áreas. Quando a gente é adolescente, muitas vezes a gente se questiona, e eu me questionei muitas vezes, para que eu sou boa? Para que eu nasci? O que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar na igreja? Porque a gente vive pregando que temos que estar dentro, envolvidos com o ministério, mas é difícil quando você não sabe qual que é o caminho. É difícil quando você não vê seus próprios talentos. Porque nem todo mundo vê os próprios talentos. Algumas pessoas chegam e te falam, olha, você é boa nisso. Ah, eu sou. E aí você começa a desenvolver, a perceber que você tem diferentes talentos. Se você está mais investindo, pensando no passado, desgastando sua mente, se queixando, óbvio que você vai ter uma autoestima baixa. Mas quando você investe os momentos para Deus, tua vida tem sentido. E essa famosa vida com propósito. Você pode utilizar os seus talentos aonde você estiver. Mas lembre-se, esses talentos têm que estar ligados à videira, que é Cristo, para que Ele fortaleça, para que Ele frutifique e para que você sempre continue também crescendo em graça e sabedoria. Cada vez que fizermos dos nossos talentos ministérios, estaremos mais próximos de Jesus e, consequentemente, levaremos mais pessoas para Ele. Vale a pena servir.